E hoje eu estou aqui para contar para vocês a segunda parte do capítulo 7 da série Porque Eu, Brasileira, sem descendência japonesa, decidi morar nesse país chamado Japão, que eu aprendi a amar. Minasan, como que vocês estão? Olha, hoje o dia não está muito bom. Olha, está meio nublado. Eu andei por vários lugares para tentar achar um lugar para fazer um cenário melhor, mas não consegui, gente. Está perto de dar um taifu. Taifu é tipo aquele ciclone, não chega a ser um ciclone, né? É um vento muito forte que está para vir agora no sábado, e hoje aqui no Japão é quinta-feira. Então esse barulho de vento, mesmo com o microfone assim, eu creio que vai ainda ter algum pouquinho de barulho. Me perdoem. Eu não gosto de gravar em casa, gente. Eu amo gravar na rua. E por que eu gosto de gravar fora de casa, gente? Por quê? Porque eu procuro mais ou menos um cenário meio parecido com aquelas histórias que eu vivi no passado. Isso me traz à memória, me ajuda a ter inspiração para passar para vocês a minha história com mais veracidade. E é por isso que eu gosto de gravar fora de casa. Então, sem mais delongas, vamos para a história. Vamos reprisar um pouco o vídeo anterior? Então, a vocês que não assistiram os vídeos anteriores, eu sugiro que assistam para que vocês possam entender o contexto de toda a minha história, ok? Se inscreva no canal, dá um joinha, faz um comentário, gente, isso me ajuda a ranquear esse vídeo e levar essa mensagem para mais pessoas, que eu sei que tem muita gente sofrendo, precisando de uma palavra amiga, precisando de um pouco de otimismo e esperança, e eu espero poder estar passando isso para vocês aqui, contando as minhas histórias. Vamos lá? No vídeo passado eu contei para vocês sobre o meu trabalho em Tóquio, na Daishowa, naquela gráfica maravilhosa que eu trabalhei, que eu tanto amei trabalhar naquele lugar. Então, ali eu disse para vocês como que foi o meu desenrolar dentro daquela fábrica, as amizades que eu construí, o casal de japoneses, Roshia-san e Oba-san, que cuidaram de mim como se fosse filha, até porque eles não tinham filha mulher, eles tinham um filho único, um homem. Então ali eles me cuidavam muito bem e eu sou eterna agradecida a Deus e por esse casal. E contei também como que foi as viagens, como que era o tratamento dentro da fábrica. Contei também que meu ex-marido me deu uma trégua, construí uma casa para minha mãe, estávamos mandando dinheiro para minha filha, estava indo tudo bem, até que veio um casal para morar junto com a gente. Uau! Até então tudo bem, desde que eles fossem morar em outra casa. Trabalhar junto não era o problema, eu estava até feliz. Por quê? Eu não dominava o idioma japonês, eu não conseguia me comunicar como eu me comunico no português, quer dizer, gente, até hoje também não dá, né? Porque vamos lá, o português, depois que eu saí do Brasil, que eu olhei o português, eu vi como o nosso idioma é rico. O português, ele é lindo. O português, acho que é um idioma que nós falamos não só com palavras, mas a gente consegue, sabe, transmitir emoção. A gente não fala só com a palavra, a gente fala com gesto, a gente fala com sentimento. Já o japonês, já não temos essa dinâmica, não conseguimos expressar tão bem o que queremos passar como no nosso próprio idioma, né? E eu estava feliz porque eles vieram morar com a gente. Ela era descendente de japonês, ele era brasileiro nato, igual eu. Um rapaz extremamente dedicado, inclusive ele já chegou, já começou a estudar o japonês e ele manda muito bem e acredito que deve ter se tornado um professor, porque ele era muito dedicado. Ela, por sua vez, era uma moça mais pacata. Mãe, se eu não me engano, na época de 2 filhos, que ela também deixou no Brasil. Uma pessoa super dócil, muito bacana. É um casal bacana, gente. Não deveriam ter colocado 2 casais morando no mesmo teto, porque aí ia ser treta na certa, né? Bom,
eu fiquei muito feliz quando eu conversei com ela por telefone, quando falaram que ia entrar uma brasileira para trabalhar comigo. E ali eu lembro, gente, que eu contei para ela toda empolgada, né, que eu descobri o que era leite condensado no Japão. Olha só. Por quê? Porque eu sempre gostei de fazer bolo, né? Isso antigamente, tá, gente? Hoje mais não. Eu sempre gostei muito de fazer doce, essas coisas. Embora eu não sou muito chegada a doce, mas eu gostava muito de fazer essas coisas. Então, eu descobri o que era leite condensado. E no telefone eu passei para ela, olha, eu descobri o que era leite condensado, vai dar pra gente fazer bolo, etc, etc. Gente, eu estava muito feliz mesmo. Só que aí, quando eles foram morar junto com a gente, o que acontece? Costumes diferentes, né? Culturas diferentes, porque dentro do Brasil, gente, vamos e convenhamos, São Paulo, São Paulo, Minas, Minas, né? Alagoas, Alagoas, Norte é Norte, parece que nós temos ali um Brasil num todo, mas os estados ali é como se fosse vários países, porque há cultura mesmo dentro do próprio país, né? Dentro do próprio Brasil, isso é uma loucura, isso que deixa o Brasil versátil e um país louco, né? Um país bom. Então, gente, a gente combinou assim, né? Que quando nós chegássemos do serviço, enquanto uma fazia uma coisa, exemplo, enquanto eu limpava o quarto, ela ia fazer janta. Quando ela terminasse de fazer janta, ela ia limpar o quarto dela e eu ia fazer janta. Até porque, quando eu trabalhava na Daishowa, a gente trabalhávamos durante o dia, só que eu não tinha filho pequeno aqui, né? Minha filha estava no Brasil, e aí a gente trazia naishoko para casa, ou seja, trazíamos trabalho para fazer em casa. Então, trabalhávamos o dia inteiro naquela empresa, chegando em casa, a gente corria, tomava banho, jantava e ia por naishoko até 11, meia-noite. Por quê? Porque precisávamos mandar dinheiro para o Brasil, precisávamos terminar de construir a casa. Você está feliz com você mesmo, não importa o lugar que você esteja, tudo fica muito bom, muito gostoso, porque você irradia aquele lugar, não é mesmo? E aí, gente, começou as tretas. Por quê? Porque o marido dela, ele era um cara bacana, porém um cara folgado, né? Olha, se você estiver assistindo esse vídeo agora, me perdoe, mas eu vou falar coisas aqui que acho que a gente não conversou na época. Tu era um cara folgadinho mesmo, um cara bacana, mas folgado. Por quê? Porque quando ele chegava do serviço, nós chegávamos do serviço, o que acontecia? Ele corria e ia tomar banho. Enquanto a isso, não tinha problema nenhum. Só que o banheiro, gente, de tomar banho era um só para todo mundo. Então, combinado é combinado, né? Combinado não sai caro. Era 15 minutos de cada um para entrar ali dentro daquele furô. Só que ele esquecia da vida e ficava lá meia hora, 40 minutos, 1 hora. E nós aqui, gente, querendo tomar banho, querendo fazer as coisas. E aí não tinha jeito, né? Fora isso, eles eram de uma família com poder aquisitivo, acho que um padrão médio, né? Uma classe média do Brasil, aonde a família deles mandavam para eles comida, gente. Mandava feijão, eles mandavam gibi, eles mandavam revista. Gente, enquanto o gibi e a revista, tudo bem, eles deixavam lá e a gente pegava, lia, né? Porque tudo do Brasil ali para nós era festa. Inclusive, a família deles mandava bastante fita de videocassete, sabe? Aquela videocassete mesmo? Então, com o show eu lembro até hoje, o show do Zezé de Camargo e Luciano, quando fez aquela música de sucesso, que eu não me recordo agora. E aí a gente assistia, né? A gente mostrava para os japoneses também, como aquilo ali era legal, gente, porque é como se o Brasil tivesse ali, um pedacinho do Brasil. E aí não tinha problema, né? Gente, o problema é que no Japão, antigamente, não tinha produto brasileiro. Ou seja, não tinha feijão. E nós, como bom brasileiro, gostamos, né, gente? Porque, ó, vou falar para vocês, eu não sou muito de variedade de comida, não. Mas eu não abro mão de um prato de arroz, feijão, batata frita, bife e uma saladinha, né? Quem é que não gosta? Para mim, tendo isso daí, não precisa ter mais nada. Então eu sentia muita falta do feijão do Brasil. E tem um feijão no Japão que ele chama azuki. É um feijão meio vermelhinho.
por mais que você tente fazer ele do jeito brasileiro, ele não foi feito para fazer assim. Eu acredito que esse feijão é mais para doces, inclusive, se ele for um doce que tenha esse doce de feijão, né, amassado, eu como, gente, é gostoso. Mas se tiver os feijãozinhos ali, sabe, aquele doce meio molinho com feijãozinho no meio, aí eu já deixo para os japoneses comer. E aí, gente, eu vou contar uma coisa aqui que eu acho que eles não sabem até hoje. E se você estiver assistindo aí, ó, me perdoe, mas na Bíblia está escrito que Davi, né? Davi, uma vez ele estava com tanta fome e ele roubou o pão lá do altar lá para comer. Gente, mas aí ele foi perdoado, por quê? Estava com fome e então Deus perdoou ele ali, né? Então Deus que me perdoe o que eu fiz, mas eu vou revelar aqui algo que era bastante difícil de resistir, gente. Um bom feijãozinho brasileiro. Na casa que nós morávamos, tinha um buraco no chão assim, sabe? É como se fosse um subterrâneo ali, onde guardávamos a comida. E eu lembro que os parentes deles mandavam bastante coisa do Brasil e eles colocavam ali dentro daquele lugar. Gente, mas pelo amor de Deus, nós morávamos juntos, né? Éramos todos brasileiros, custava dar um pedacinho, né? Custava, gente. E eu lembro que ela fez feijão, uma vez só, não, foi várias vezes. Ela fazia feijão, colocava na geladeira e eu só tinha o azuki, o feijão japonês. Gente, uma vontade terrível de comer feijão. E aí, quando eles iam trabalhar, que chegavam em horário diferente da gente, eu confesso que eu roubei o feijão da geladeira dela. E roubei, gente, e comi o feijão da geladeira. Mas eu pegava só um pouquinho para eles não perceberem. Ai, eu matava a vontade de comer aquele feijão, porque a minha família não podia mandar, gente. Como que eles iam mandar comida para mim se eles não tinham nem para ele, coitados? Então, gente, isso foi um segredo que eu tô acabando de revelar, que eu já roubei feijão para comer. Sim, Deus me perdoe por isso. E fora isso, gente, o que mais pegou, o que mais começou a me prejudicar foi as brigas entre os homens. Porque eu e ela, nós se dávamos bem. Agora, os homens é que começaram a tretar. Ele, né, o casal que veio morar com a gente, o marido, ele tinha muita razão em muitas coisas que ele falava. Por exemplo, da mesma forma que eu queria que a cozinha fosse dividida certinho, o furô certinho, né? Eles também queriam que a gente cumprisse com a nossa parte. Aliás, todos nós pagávamos aluguel. Não vou falar que eles também foram culpados de tudo. Nós também fomos culpados de muita coisa. Inclusive, na hora de escovar o dente de manhã, tinha uma briga ali, porque um deixava a pasta de dente aberta, o outro não guardava no lugar, às vezes a pia ficava suja, e aí levávamos todos esses problemas para a empresa, aonde o nosso crédito foi caindo, né? Foi caindo. Fora isso, gente, fora o que eu já passava, o que eu já suportava do meu ex-marido, que era a falta de comprometimento com o trabalho, ele começou a desenvolver um ciúmes terrível. Não vou negar que no Brasil ele já dava indícios de ciúme, mas não era doentio, sabe? Era uma coisa normal. Mas, a partir do momento que esse homem foi morar dentro da minha casa, ele era um rapaz bonito, super dinâmico, inteligente, isso e trabalhador, né, gente? Isso acho que incomodou um pouco o meu ex-marido. E aí ele começou a desenvolver um certo ranço do rapaz, onde começou a dar tudo errado. Aí eles brigavam por A, eles brigavam por B, e ali a gente vendo a hora, gente, os dois se pegarem na porrada. Não era fácil a convivência dentro daquele lugar. Como eu trabalhava lá antes desse casal chegar, eu tinha um pouco mais de amizade, mais de intimidade com a japonesada ali da fábrica. Então era normal que eles me dessem um pouco mais de atenção, conversasse mais, e ali foi também desenvolvido um ciúmes por parte desse casal. Então começou o ciúme da parte do meu ex-marido, começou o ciúme da parte desse casal, principalmente do homem, em relação ao trabalho. E ali eu vou confessar que eu e o meu ex-marido estava caindo em desvantagem.
Eu vou dizer por quê. Se você fosse o dono de uma empresa, você quer colocar pessoas que trabalhem, que se esforcem, que dê o seu melhor, não é verdade? Então, qual que você escolheria? Um casal onde a mulher trabalha e o homem trabalha, mas também de vez em quando falta, ou um outro casal onde os dois trabalham pelo mesmo objetivo? Bom, pensando como um empresário, é claro que eu ia escolher o casal que trabalha pelo mesmo objetivo, porque duas pessoas, quando elas trabalham junto, quando elas se esforçam junto, elas crescem junto. Isso é bom tanto para a pessoa, para o casal, como para os empresários. Não é verdade, gente? E aí começou esse inferno. Saíamos junto, íamos no mercado. Inclusive, gente, eu vou contar uma história. Quando esse casal veio morar com a gente, que fomos trabalhar tudo junto, até que era legal, sabe, no começo, porque japonesada não estava acostumada com o brasileiro mesmo, né? Então, a mulher desse rapaz e o meu ex-marido era descendente de japonês. E eu e esse outro rapaz, que era o marido dela, somos brasileiros nato. Então, os japoneses, eles adoravam quando eles viam o esforço que nós, como brasileiro nato, estava fazendo para aprender o idioma deles. Se tem uma coisa, gente, que japonês eles admiram, é pessoas que não têm descendência se esforçando e aprendendo o idioma deles. O idioma japonês é um idioma muito difícil, mas a mensagem que eu quero passar é que eles ficam contentes quando nós brasileiros ou qualquer outra raça não, né, gente? Ou qualquer outro povo fale o idioma deles. Então eu não vou poder dizer para vocês que eu fui tão discriminada nesse país. Gente, eu já fui sim. Mas eu fui mais discriminada pelo nosso próprio povo brasileiro do que pelo próprio japonês. Infelizmente é algo que a gente tem que abaixar a cabeça e admitir que a nossa colônia aqui, brasileira, no Japão, infelizmente, não somos uma das mais unidas. Eu vejo os outros povos, que nem filipino, indonesiano, gente, eu vejo a harmonia, né? O calor humano que eles têm entre si, como que eles fazem para ajudar entre eles, né? E eu fico assim, gente, bastante triste de saber que nós brasileiros, né, que saímos do nosso país, que estamos assim, gente, nós estamos todos no mesmo barco. Se eu tô aqui, é porque eu não tive condições de morar no Brasil. Mas se você, que é outro brasileiro que agora está me escutando, está aqui também, é porque também precisa. E eu quero dizer o quê? Estamos todos no mesmo barco. Então não existe isso, gente, de concorrência. Quem é melhor, quem é pior, quem fala o idioma melhor, quem fala pior. Gente, isso é uma verdadeira besteira, entendeu? Mas infelizmente, com dor no meu coração, eu tenho que admitir que não somos os povos que vivem nessa terra os mais unidos. Mas eu espero e tenho fé que isso venha a acontecer. Com todo aquele problema, e já assim, né, eu estava feliz porque, nossa, eu estava vivendo momentos de glória, né? Mas aí conforme foi acontecendo todos esses problemas, gente, aí eu já vi que não dava mais, já vi que ia ser difícil a convivência. Então, é que eu falo agora com toda a humildade que aquele casal que veio morar com a gente, no começo foi bom, depois aconteceram várias coisas, não posso colocar a culpa inteiramente neles, porque nós também temos o nosso defeito, nós também, talvez em certas coisas, não agimos de forma certa, entendeu? Então acho que a falta de comunicação ali estragou um pouco a nossa amizade, estragou um pouco aquilo que poderia ter sido melhor. Então, o que eu fiz? Eu comecei a trabalhar mais ainda, sabe? Aí eu já estava prevendo um futuro com medo ali de eles realmente, homens, se pegarem no soco ali e ia ser muito pior e eu não queria isso. Então eu comecei a trazer mais trabalho para casa e comecei a trabalhar. A minha vida era só trabalhar, eu não via outra coisa. Foi quando a gente terminou de fazer a casa para minha mãe, isso em 2 anos.
E não, acho que menos que 2 anos, não fizemos aquela casa, né? Não demos aquele término que deveria ser, mas pelo menos deixamos a minha mãe e a minha filha num lugar melhor. E aí eu comecei a juntar dinheiro, por quê? Porque quando eu visse que as coisas iam piorar, eu tinha o dinheiro pelo menos da minha passagem. Eu realmente confesso que eu não queria voltar para o Brasil, para morar no Brasil, porque eu não tinha carteira assinada no Brasil, eu não tenho o 2º grau no Brasil, eu terminei aqui. Então eu ia trabalhar do quê, né, gente? Eu ia sustentar minha filha como? Então eu já estava ali acostumando no Japão, eu já estava ali falando pouco do idioma, embora a saudade, que nem eu disse, era tão grande que nem eu falei nos outros vídeos, né? Hoje eu tenho 1,70 m, eu peso 68 quilos, 70 mais ou menos. Eu fiquei pesando, gente, 50, 52 quilos. Então eu era a metade do que eu sou hoje, né? E ali eu sabia que não estava fazendo bem para mim, não estava fazendo bem para ninguém. E foi quando eu decidi que eu ia para o Brasil visitar minha filha. No próximo vídeo, eu vou contar para vocês como é que foi a minha chegada naquele país. Meu ex-marido ficou aí, falei para ele, ó, se vira, trabalha, se não quiser trabalhar também, não trabalha, mas eu estou indo para o Brasil, porque eu quero ver a minha filha e eu tenho que dar um jeito nessa situação. Vai vir para vocês agora no próximo vídeo, e eu acredito que o vídeo mais esperado, aonde eu tive o encontro com a minha menininha naquele aeroporto de Guarulhos. Foi um dia muito emocionante, gente, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu não tenho palavras para agradecer a Deus aquele momento. São 2 momentos que marcou muito a minha vida nessa trajetória minha de Japão. O primeiro momento foi quando eu deixei a minha filhinha deitadinha de bruço ali, foi quando eu abracei ela de costas assim, dei um beijinho e me despedi dela, e ela olhou para mim com aquela carinha de sono. E ali foi o último beijo que eu dei nela. Essa cena nunca vai apagar da minha cabeça, não tem como. Foi o que me fez chegar até aqui. E a segunda cena, gente, marcante, foi quando depois de 2 anos e pouco, eu retornei para o Brasil e abracei a minha filhinha naquele aeroporto. Ela já estava com 3 anos e meio. E aquele momento foi mágico. E está aqui, ó. Hoje eu choro de felicidade porque Deus me deu essa oportunidade. Deus me deu essa oportunidade de vencer todos aqueles obstáculos até aquele momento. Não vou falar para vocês que minha vida foi fácil depois disso. Temos muitas histórias ainda para contar. Mas pelo menos a primeira etapa tinha vencido. A minha mãe estava numa casa, a minha filha estava comigo ali, nos meus braços novamente. E isso não tinha preço. Entende? Fique comigo no próximo vídeo. Que grandes emoções nós vamos viver. Grandes emoções a gente vamos recordar com a minha ida ao Brasil. E depois eu vou contar para vocês que tudo também não é flores. Como que foi a história depois que eu cheguei no Brasil, que eu tive que fazer e o que aconteceu. E aí, gente, a minha filha me conheceu, a minha filha me aceitou à primeira instância, ela correu e veio para o meu braço, ou não, ela veio para o Japão, ou ficou no Brasil? Fique comigo que vocês vão saber de toda essa história emocionante no próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês. Ajude, gente, a ranquear essas histórias. Passe para os seus amigos. Dá um like, se inscreva no canal, deixe um comentário, que isso vocês estão ajudando a mim e também muitas pessoas que estão desesperançadas nesse mundo. Com fé em Deus, com Deus no seu coração, você consegue tudo. Eu costumo dizer que Deus, como seu piloto,
o seu destino é certo. Por mais que passamos por provações, por mais que passamos por tentações, Ele, Deus, é fiel para estar nos guardando e nos ensinando. E eu dou graças a Ele, porque se não fosse todas essas histórias que eu tenho aqui para contar, se não fosse todas as experiências que eu vivi, eu não seria hoje a mulher que eu sou, eu não estaria aqui falando sobre as minhas histórias. Talvez eu ia ser aí uma pessoa vazia. Quem sabe, se Deus tivesse me dado tudo o que eu vim buscar nesse país, inclusive a casa. Porque eu era uma pessoa que eu queria, gente, muito. Meu sonho muito era ter uma casa. Era o meu sonho da vida. Como eu morava no barraco, eu nunca aceitei aquela situação. Então o meu sonho, realmente, o único sonho que eu tinha na vida era ter uma casa. Eu vim para o Japão, gente. Eu vim com uma planta de uma casa. Eu desenhava cada quarto, a moldura, com as portas. Vocês não estão entendendo. Era assim, era uma coisa meio que paranoica para mim, sabe? E tem outra. Eu achava tão legal, gente, quando eu ia na casa das minhas amiguinhas, quando eu era pequena, e elas tinham dinheiro, né? Elas tinham, sabe o que, gente? Elas tinham chave para fechar a porta. E eu não tinha. A casa da minha mãe, né? A casa que eu morava no barraco, não tinha chave, não tinha nada. Gente, quando eu cheguei no Japão, que eu peguei a chave do apartamento, que eu olhei, eu falei, gente, eu tenho uma chave, gente, isso foi maravilhoso. Só que a vida não é bem assim. Se Deus talvez tivesse me dado tudo o que eu vim buscar nesse país, com o coraçãozinho que eu tinha revoltado da miséria que vivíamos no Brasil, talvez eu não estaria aqui para contar para vocês essas histórias. Talvez o meu ego tivesse inflamado, talvez eu achasse que eu ia conseguir tudo pela força do meu braço, mas não. Sem Deus, a gente nem levanta da cama. E isso Ele me ensinou, porque o Japão para mim foi uma faculdade de vida. Perguntam para mim se eu fiz faculdade no Brasil, eu falo que não. No Brasil eu estudei até a 8ª série, cheguei no Japão, fiz o supletivo pelo consulado, e a faculdade mesmo que eu vivi foi a faculdade de vida nesse país. Gente, eu tô quase me formando. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.